Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 390. Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. E o tema hoje, o executor. Então, o tema, o executor, também é uma classe de seres que atua na erraticidade. Podemos dizer assim, a serviço, amando de muitos outros seres, inclusive aqueles que auto se denominam chefe das trevas. Mas com o decorrer aqui do estudo, você vai perceber, ou melhor, nós percebemos, né, que obsessor e executor tem uma diferença muito grande, porque o obsessor é uma coisa, o executor é outra. Por exemplo, o obsessor é aquele que nós muito prejudicamos em existências passadas. Por isso é natural que, devido à falta de conhecimento e à ignorância dele, na atual existência, ele nos persegue com ódio, com raiva. Ele procura vingar, ele procura reconquistar aquilo que lhe foi tirado. E essa reconquista, quase sempre, eles se sentem felizes em nos tirando do caminho que leva a Deus. Então são aqueles seres assim que nos perseguem mesmo porque nós muitos prejudicamos. Diferente do executor. Porque o executor, você vai, ou melhor, nós vamos perceber que o executor, ele é totalmente imparcial, impessoal. O executor, ele não tem um pingo de ódio e nem um pingo de amor pela vítima, a qual lhe foi entregue para ele realizar o trabalho. Então ele não nos ama, como também ele não nos odeia. Foi entregue a ele um trabalho pelos chefes das trevas, cabendo a ele apenas executar o trabalho. Como, por exemplo, te é dado a responsabilidade de você chegar e entregar uma carta. Se a pessoa ali te interroga, mas quem me mandou essa carta? Não sei, minha senhora.
Mas você deve saber, você trabalha no correio. Lá eu trabalho nessa repartição, mas eu não tenho conhecimento a respeito de mais nada. E ele sai e vira as costas àquela senhora. Então nós temos que ficar muito atento, porque muitas pessoas aqui na Terra podem estar sobre o jugo não dos obsessores particulares, mas sim sobre o jugo dos obsessores anônimos, que no caso que aqui queremos dizer, dos executores. Então nem tudo é obra do obsessor, e sim podendo ser obra dos executores, dos juristas, dos materialistas. São tantas classes que só mesmo com uma memória muito boa para a gente não nos perder. Agora é óbvio que semelhante atrai semelhante. É natural que aquela pessoa, mediante todas aquelas dificuldades impostas pelo executor, é natural que aquela pessoa fez e ainda continua fazendo por merecer. Caso contrário, essas classes todas não teriam acesso em nós. Pois vejamos o executor. Hermínio Miranda diz-nos assim: sente-se também totalmente desligado da responsabilidade. É natural que assim o executor pensa, que ele se sente totalmente desligado da responsabilidade. Mas a realidade não é esta. Ele pode se sentir totalmente desligado da responsabilidade. Mas é preciso dizer que, a partir do momento que nós praticamos um ato, aquele ato, tanto bom quanto ruim, no nosso eu fica registrado. O reflexo no nosso perispírito ali permanece imprimido. Quanto às atrocidades que pratica, então o executor sente-se também totalmente desligado da responsabilidade quanto às atrocidades que pratica, pois não é o mandante. O executor não é o mandante. O executor é uma classe de espíritos que recebe, olha como que funciona mais ou menos o esquema. Os chefes das trevas, eles contratam os planejadores que vasculham a nossa vida por inteira. Depois, esses chefes, ou melhor, os planejadores,
e entrega todos os relatórios aos chefes das trevas. E os chefes das trevas, eles contratam outros seres que se chamam executores. Então você observa a organização, como eles são organizados, como eles são disciplinados. Cada um tem a sua função. Não é como aqui na Terra, que uma pessoa só realiza várias funções. Troca a lâmpada, arruma o banheiro, pinta a casa, troca uma telha, troca um fio, troca um chuveiro, arruma um pneu de um carro. Não. Disciplina é disciplina. Agora você entende que nós estamos fazendo essa colocação, não é igual aqui na Terra, a essa pessoa, porque você em casa que tem uma pessoa, você que sabe trocar uma lâmpada, arrumar um banheiro, arrumar um chuveiro, você não vai ficar contratando pessoas, né? 20 profissionais numa semana para dar conta daqueles itens insignificantes ali na sua casa. É apenas uma expressão para que as pessoas analisem, para mostrar que na erraticidade negativa existe as organizações. Então, os chefes das trevas, eles contratam os executores e aponta, ataca esta pessoa nesta área. Eu posso te dizer uma coisa. Assim que aquele executor pega aquele material todo e sai em busca daquela suposta vítima, aquela vítima pode entregar a alma a Deus. Pode entregar a alma a Deus, porque se chegou ao ponto de um planejador fazer ali um levantamento todo, é porque aquela vítima encontra-se bastante enfraquecida. E ela enfraquecida, fica mais fácil para o trabalho do executor. Isso não quer dizer que as trevas têm mais poder que o amor. Isso não quer dizer que elas têm mais poder que o bem. Mas é preciso entender que quando os planejadores realizam um trabalho minucioso e chega a entregar aos executores, é porque, de fato, aquela pessoa encontra-se totalmente desprotegida por ela mesma. Porque nós sabemos que é necessário nos brindar de proteção divina através do amor, do caráter, do conhecimento, da benevolência, da indulgência. Mas e a pessoa que desconhece todos esses atributos? Quantos milhões de pessoas sabemos que na Terra se encontram com
implantes de ovoides em seus corpos físicos, no seu perispírito, implantados pelos executores, porque os executores que implanta os ovoides. Os executores que eclodem determinados tipos de doença no corpo físico das pessoas devido ao desequilíbrio moral, devido à falta de amor, devido à vida mundana a qual a pessoa nela se encontra. Aí muitas pessoas podem questionar, mas nesse instante onde encontram-se os anjos guardiões e os guias protetores dessas pessoas? Onde está Deus e Jesus que não vê o que os executores estão fazendo com as pessoas? Não depende de Deus. Não depende de Jesus, não depende de Bezerra de Menezes e Eulírio Barçanufo, não depende de ninguém. Depende exclusivamente da pessoa fechar as portas psíquicas, buscando a moralidade e não a imoralidade. Mas conforme vemos, principalmente no ano de 2024, parece que a situação encontra-se um pouco mais difícil, né? Então vejamos, eles se sentem também totalmente desligados da responsabilidade quanto às atrocidades que pratica, pois não é o mandante. O executor não é o mandante. Apenas executa ordens. Vai lá e implanta esses ovoides naquele corpo físico. O ponto fraco daquele indivíduo é o cigarro. Vai lá e faça com que surja nos pulmões dele vários tipos de enfermidades. Enfraqueça mais ainda os pulmões deles, porque a nossa intenção é executá-los através da pneumonia. Aquela pessoa lá, ela é gulosa. Implante no estômago dela as bactérias que destruam a flora intestinal e estomacal. Com isso, aparecerá úlceras e mais úlceras. E com isso, ela pode também vir a óbito. Aproveitando que há naquela pessoa os fatores genéticos dos pais, enfraqueça-a através da imoralidade que ela já se encontra, para que ecloda nela o câncer. Vai lá. Você só tem que executar. É assim que o chefe das trevas, eles delegam trabalhos aos seus subordinados. Hermínio Miranda continua dizendo: usualmente
nada tem de pessoal contra suas vítimas inertes. Vítimas inertes. Porque o processo é tão sutil, é tão imperceptível, que através de um sentimento, através de um pensamento, eles infiltram no campo emocional e vibracional do paciente, da vítima, de uma forma tão desastrosa que o destrói sem que ele perceba. Tanto é, já tivemos a oportunidade de dizer, quantos milhões de pessoas que buscam o pronto atendimento, a UPA, os hospitais, os consultórios médicos, e cramam, e depois de alguns exames mais minuciosos, o médico não encontra nada. Será que não há por detrás daqueles pacientes alguns executores depois do trabalho realizado pelos os planejadores? Será que aquela pessoa não encontra-se na mira daqueles nossos irmãos? É possível sair da mira deles? É possível. Exige-se mais esforço, perseverança, persistência. Tudo é possível, desde que a pessoa abrace a causa, a responsabilidade e o compromisso com maior seriedade. Então, agasalham-se na crueldade agressiva e fria. Eles são frios. Eles não possuem sentimento nenhum contra aquela vítima inerte. Sentimento nenhum. Eles apenas implantam, eles apenas executam o que lhes foi confiado. Vá e faça isso por mim. Mas é preciso entender que para chegar a esse posto, para chegar a esse nível de um executor, esse ser também passou por milhões de situações nas regiões umbralinas. E outra coisa, foi ele aqui na Terra um serial killer, foi aquela pessoa que matou centenas e centenas de pessoas. Foi aquela pessoa aqui na Terra que destruiu milhares de lares. Pois são esses planejadores aqui no corpo físico, esses golpistas, esses executores aqui no plano físico, que ao deixar o corpo físico são aliciados pelo chefe das trevas por dominar aquela prática e ter um pouco já de experiência. As trevas não confia a qualquer um
que aparece de forma alguma. São seres experientes, são seres que eu posso dizer assim, muito inteligentes, que sabem o que fazem na hora certa, no momento certo. São dotados de paciência, são dotados de tolerância. Há a favor deles o tempo. E eles são capazes de esperar o tempo que for para poder pegar o ponto fraco da sua vítima inerte. Vamos para o próximo vídeo.